Fala galerinha do YouTube, tudo na paz? E no vídeo de hoje quero falar com vocês como analisar os fundos imobiliários na prática. No vídeo de hoje, pessoal, quero trazer para vocês alguns sites que são mais utilizados ou são os sites mais recomendados ou sites também que eu utilizo para realizar a análise dos fundos imobiliários. Então fique comigo até o final do vídeo. Para você que não é inscrito ainda no canal, pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, pois dessa forma, toda vez que eu postar vídeos novos, vocês serão informados. Nesse vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês também alguns sites que eu utilizo para fazer análise dos meus fundos imobiliários. O primeiro site que eu utilizo, pessoal, é o Fundamentei, que é o site do Eduardo Cavalcante. Aqui nesse site, pessoal, vocês conseguem fazer análise filtrando todos os fundos imobiliários ou os que são mais líquidos hoje na bolsa. Se nós viermos aqui e clicarmos em cima de fundos imobiliários, a gente vai conseguir ter uma métrica de todos os fundos ou dos fundos mais líquidos que temos na bolsa e conseguiremos fazer a nossa análise através daqui. Caso você clique em algum fundo, ele rapidamente irá abrir aqui e diante disso a gente consegue fazer a análise do fundo aqui todinho, tem todas as métricas. Se a gente for passando aqui, o caixa do fundo, imóveis, enfim, tem todas as métricas certinho aqui, caso vocês queiram fazer a análise do fundo de vocês via ao Fundamentei. O outro site também, pessoal, que a gente consegue verificar todos os fundos imobiliários, e aqui sim a gente tem todos os fundos imobiliários possíveis que nós temos na bolsa, é no próprio site da B3. No próprio site da B3 a gente consegue verificar os fundos imobiliários que nós temos disponível hoje na nossa bolsa de valores. Eu não utilizo o site da B3 também não, mas caso vocês queiram fazer análise aqui pelo site da B3, também é possível. Aqui vão ter todos os parâmetros, dados, CNPJ. Se vocês descerem mais um pouco, vocês vão ter acesso aos documentos, fatos relevantes, relatório geral, informe, tudinho aqui também. Mas esse também não é um site que eu utilizo, não que eu não goste, mas é porque eu já estou familiarizado com outro site que eu quero apresentar para vocês aqui. Mas se vocês quiserem também fazer análise pelo site da B3, vocês podem ficar à vontade também. Aí vocês veem o que fica melhor para cada um de vocês, beleza? Esse aqui é o site que eu utilizo, pessoal, é o Funds Explorer, que é o site do Jacinto, é um cara que fala muito sobre fundo imobiliário, é um site muito completo. Todas as minhas análises dos meus fundos imobiliários eu faço através desse site, porque eu acho um site muito completo. Aqui você tem tudo bem mastigado, bem fácil entendimento, você consegue analisar, você consegue também ver todos os fundos que tem disponíveis ou os mais líquidos também aqui. Vão ter fundos que são para investidor normal, vão ter aqueles fundos que são para investidores qualificados, que são aquelas pessoas que possuem acima de R$1 milhão investido. Mas esse site aqui, pessoal, é um site muito bom, eu utilizo, recomendo. Mas tem aqueles dois outros também que eu mostrei para vocês aqui, que eu apresentei para vocês, que é o próprio site da B3 e o próprio site do Eduardo Cavalcante, que é o Fundamentei. Pessoal, e hoje eu quero trazer um fundo aqui, foi uma indicação de um amigo, que ele pediu para falar sobre um fundo. E o fundo que eu quero trazer hoje aqui, pessoal, para vocês, é o XPLG11. Lembrando, pessoal, que isso não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo, tá? Eu só estou trazendo aqui através de linha de estudo para a gente verificar, para a gente fazer essa análise na prática. Já passamos por alguns vídeos, tivemos o primeiro vídeo, que foi o vídeo de amostra do que são os fundos imobiliários, como eles são compostos. No segundo vídeo a gente veio trazendo um pouco quais as métricas que a gente tem que analisar nos fundos imobiliários. E nesse terceiro vídeo a gente vai estar trazendo aqui na prática, pegando um relatório, lendo ele, tentando encontrar todas aquelas informações que a gente passou nos vídeos anteriores. E por que eu gosto do site do Funds Explorer aqui do meu amigo Jacinto? Porque aqui, cara, você tem todas as informações bem explicadas, bem vistas, você não vai ter muita dificuldade, até mesmo às vezes você pode pegar um relatório e tentar ler e achar dificuldade. Aqui você não vai ter dificuldade alguma. Com as informações que você tem aqui, você consegue analisar um fundo imobiliário de boa, tranquilo. É claro que a gente tem que ter um parâmetro maior, que é realmente verificar o relatório, mas que
se você precisar, somente com essa página aqui, você consegue facilmente fazer a análise de um fundo. Então vamos falar um pouquinho do XPLG11. Dá uma analisada aqui como se a gente estivesse olhando esse ativo para compra. Já falei, não é recomendação de compra ou venda, apenas análise mesmo. Aqui nessa parte superior, a gente já consegue ver a liquidez do fundo, quanto que esse fundo está pagando de rendimento mensal, qual é o dividend yield dele, qual que é o patrimônio líquido do fundo, qual é o valor patrimonial, e se a gente passar um pouquinho para o lado, a gente consegue ver o P sobre VP. Muitas pessoas se agarram muito no P sobre VP para identificar se um fundo ele está barato ou caro, tendo como métrica se P sobre VP acima de 1, quer dizer que esse fundo estaria caro, ou se essa métrica estivesse abaixo de 1, quer dizer que aquele fundo estaria barato. A gente já conversou e falou que nós não devemos utilizar apenas um parâmetro para análise de um fundo, devemos olhar mais macro, mais algumas coisas, e tem muitas coisas interessantes aqui nesse site também, falando um pouco de curiosidade, para realmente para você entender como que aquele fundo ganha dinheiro, o que que ele faz, enfim. Se a gente for passando aqui a página do site, a gente vai ter aqui uma breve descrição do XPLG, características do fundo, vem trazendo um pouco mais sobre o fundo, falando sobre o XPlog, entendeu? Que é um fundo imobiliário do tipo tijolo de galpões logísticos, e vem trazendo aqui uma breve descrição do fundo. É muito importante vocês entenderem no que vocês estão investindo, no que você, investidor, está colocando seu dinheiro. Então, eu recomendo sim que vocês façam a leitura desse XPlog, conheçam o XPlog antes de investir neste fundo. Beleza? E se a gente deixar mais um pouquinho aqui o cursor, a gente vai ter algumas informações básicas do fundo, a razão social, o CNPJ, qual é o público dele, qual é o segmento, qual que é o prazo de duração deste fundo, qual é a taxa de administração, se tem taxa de performance, qual é o tipo da gestão, se é ativa ou se ela é passiva. Descendo um pouco mais aqui, tem um vídeo aqui do nosso amigo Jacinto, caso você queira ver também. A maioria dos fundos imobiliários que possuem aqui no site, todos eles têm um breve relatozinho falando sobre o objetivo, a política do fundo, então vocês podem ficar à vontade também. Aquilo que eu falei também, pessoal, muitas pessoas utilizam o dividend yield como uma métrica importante, porém a gente não pode utilizar apenas um parâmetro. Por quê? Caso o dividend yield tenha alguma distorção, caso esse fundo pague um valor muito elevado, você vai ter um dividend yield distorcido. Então pode ser que por causa de uma vez que o fundo pagou um dividendo um pouco maior, esse dividend yield venha a ficar mais alto. Então pode haver uma distorção. Então não utilizem apenas esse parâmetro para identificar ou para comprar um fundo. Então, pessoal, se a gente for descendo um pouquinho mais aqui, a gente vai ver aqui uma simulação. Se a gente tivesse investido R$50 mil na poupança e no XPLG, quanto que a gente teria ganho, qual que era a diferença. E se a gente descer mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente vai encontrar os ativos do XPLG. Foi falado no vídeo anterior a questão da diversificação, e se aquele fundo era diversificado em monousuário, multiusuário, monoativo ou multiativo. Nessa questão aqui a gente consegue verificar que este fundo possui 13 ativos em 6 estados diferentes. Então, além de ser diversificado em localidades, estados diferentes, ele também possui ativos diferentes. Então, em questão de diversificação, esse fundo aqui é um fundo bastante diversificado. Se a gente descer mais um pouquinho aqui, pessoal, a gente consegue ver a localização dos ativos. Qual que é o endereço, qual que é o bairro, qual que é a cidade, qual que é o ABL, né, que é a área bruta locável. Então aqui a gente consegue ter uma métrica muito boa também, pessoal. E aquilo que eu falei, a gente entender a localização dos ativos é muito importante, porque pode ser que, dependendo aqui, ó, esse CD dia porcentagem aqui, vamos supor que não fosse uma boa localização ali para distribuição dos produtos ou dos serviços que aquele inquilino esteja, provavelmente seria um imóvel que não estaria locado. Então a gente tem que verificar muito bem essa questão de localização, e a localização é bastante importante também, como eu havia falado com vocês. Tá, Rafa, mas como é que a gente vai saber se essa localização é boa,
ou é ruim? Pessoal, aí a gente vai ter que realmente conhecer sobre geografia, entender qual é essa localidade, verificar, é Americana, São Paulo? Opa, Americana, bom acesso, difícil acesso, é próxima à capital ali, São Paulo, não é? Como é que é? A gente realmente tem que ficar muito atento a isso, entendeu? E isso aqui, pessoal, a gente vai aprendendo na prática, botando realmente ali no Google e pesquisando, vendo se a área é boa, se é ruim e obtendo informações mesmo. A gente pode descer mais um pouquinho aqui, pessoal, e ver a vacância do XP-LG. E vacância aqui, pessoal, tá ligado a os imóveis estarem alugados ou não. E temos a informação aqui, se a gente colocar o cursor do mouse em cima aqui, a gente consegue ver que 91,8% da área bruta total ali do fundo está alugada e apenas 8,2% de todos os imóveis, de toda a área bruta ali locável que ele tem, está desocupado. Sim, a gente tem que olhar aquele dado, beleza, tem 8,2, mas por que tem 8,2? Tem 8,2 porque aquele imóvel está sendo reformado, ou porque aquele imóvel está aumentando o seu tamanho, ou porque o inquilino realmente saiu, venceu o contrato. A gente realmente tem que analisar o relatório certinho para identificar se essa vacância está boa ou ruim e se realmente essa vacância está ocorrendo por falta de inquilinos ou por outras métricas, beleza? Então, pessoal, a gente consegue descer aqui também e ver os comunicados do XP-LG. Fatos relevantes, informes periódicos, todos os documentos. Aqui tem mais de 30 páginas. Então, pessoal, não vou dizer para vocês lerem as 30 páginas aqui, entendeu? Mas às vezes conhecer realmente, ler os relatórios, ver os fatos relevantes, se inteirar daquele fundo que você está comprando, conhecer o gestor, é muito importante, pessoal. Muitos fundos começam e terminam realmente ali por causa do gestor, que o gestor fez uma alocação errada ou porque não está conseguindo colocar inquilinos ali naquele fundo, não alugar os ativos, não alugar os imóveis. Então isso é muito importante, conhecer realmente quem é o gestor, se aquela gestão tem alguma questão fraudulenta, alguma coisa errada ali, é muito importante, pessoal. Então eu vou pegar o relatório aqui, vou abrir o relatório do XP-LG para a gente dar uma analisada, para a gente dar uma olhada e a gente entender um pouco mais sobre o relatório, conseguir abrir ele e visualizar. Eu vou clicar aqui nesse relatório aqui do dia 30/3, eu já estou com essa apresentação aberta aqui, ó, apresentação trimestral XP-Log, primeiro trimestre de 2021. Então a gente vai dar uma analisada, são 27 páginas. Eu digo assim, pessoal, investimento não tem muito mistério, porém, sim, você tem que estudar, você tem que entender como aquela empresa ou como aquele fundo imobiliário ganha dinheiro, quais que são os movimentos que aquele gestor daquele fundo está fazendo. Então, pessoal, às vezes vocês podem olhar e ver, 27 páginas, mas, pessoal, isso é muito importante, entender e ler quais são os movimentos, porque aqui é bem aberto, entendeu? O gestor do fundo, ele não é obrigado a disponibilizar estes documentos, mas aí tem aquela questão, se você identifica que uma pessoa não quer disponibilizar os documentos, quer dizer que alguma coisa não está certa, que tem alguma coisa errada. Então, disponibilizar os documentos é muito importante para o gestor daquele fundo. E se ele disponibiliza, por que não lê-los? Por que não estudá-los? Por que não entender quais são os movimentos daquele gestor? Entender por que aquele fundo está com uma vacância alta, entender por que a vacância financeira daquele imóvel está alta, entender realmente quais que são os movimentos daquela gestão. Então aqui a gente vai passar, eu não vou ler todas as 27 páginas, porque senão a gente teria que ficar aqui horas e horas. Vou passar nos pontos mais importantes aqui, que foi aquilo que a gente conversou na aula passada, que foi a questão da diversificação, conhecer os contratos. Então vamos lá, se a gente for descendo aqui na página, a gente consegue ver carta do gestor e aqui realmente entender, ler qual que foi a apresentação do gestor neste primeiro trimestre de 2021, entender se teve algum impacto, se não teve, o que aconteceu com esse fundo. Aqui o gestor também vai estar trazendo quais são as perspectivas deste fundo. Aqui a gente consegue entender se o gestor está alocando capital de forma sensata, se ele está de olho em algum outro imóvel, se ele quer comprar algum outro imóvel. Então é legal a gente ler isso aqui também. Aqui tem alguns destaques que ele vem trazendo também, se você
vocês quiserem ler. Tem alguns indicadores operacionais também do fundo, se vocês quiserem ler, mas assim, não que isso não seja importante, mas para nossa análise em questão não entra isso aqui, mas é muito bom vocês entenderem e lerem também. Aqui tem alguns históricos de aquisição desse fundo, se vocês quiserem ler, podem ficar à vontade também. Pessoal, lembrando, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Este documento, o link para esse documento, se você quiser entrar e fazer um estudo de caso, beleza? Vendo esse vídeo, ou se quiser ver o vídeo anterior, que eu falei como escolher, quais que são as métricas ali mais importantes, realmente identificarmos qual aquele melhor fundo imobiliário para a gente investir, podem ficar à vontade, tá bom? Vou deixar aqui na descrição o link dessa apresentação. E a gente vai descendo aqui, a gente consegue ver um gestor falando sobre o cenário macroeconômico. Aqui ele vem trazendo algumas coisas da questão da taxa Selic, o PIB e algumas perspectivas. Se vocês quiserem ler, podem ficar à vontade. Alguma coisa, cenário macroeconômico, podem ficar à vontade também. Aqui vem trazendo mais algumas informações. Aqui está a parte realmente que interessa a gente também. Quais são as receitas do fundo? E lembrando que os fundos imobiliários, um pouco diferente das empresas, os fundos imobiliários, como são imóveis que estão locados para alguma empresa ou para outros fundos, a gente consegue ter uma previsibilidade maior das receitas. Então, provavelmente, o fundo ele já sabe o quanto que ele vai receber neste ano de 2021 todo. É claro que caso ocorra ali um não pagamento de um aluguel ou a saída de algum cliente ali do fundo, ele pode ter uma distorção ali, ele pode perder um pouco daquele aluguel, mas a previsibilidade é alta devido aos contratos eles serem um pouco longos também e realmente o gestor conseguir identificar se aqueles contratos eles estão no prazo de validade, se vão vencer aquele ano, entendeu? Então aqui a gente consegue ter uma métrica muito legal aqui para entender realmente quais que são as receitas desse fundo, quais que são os gastos desse fundo, enfim, aqui é muito importante também vocês darem uma analisada, beleza? Mas eu não quero falar sobre o resultado do fundo não, quero entrar em outras métricas que são um pouco mais importantes também. Isso aqui também é importante, mas nós temos outras métricas um pouco mais importantes na minha concepção. Se a gente descer aqui um pouco mais, a gente consegue ver o histórico da cotação desse fundo em relação ao IFIX, que hoje é o índice dos fundos imobiliários na nossa bolsa, mas para a gente isso não é tão importante não. Agora a gente entra em indicadores operacionais e aqui, pessoal, realmente é onde devemos fazer a nossa análise um pouco mais criteriosa, porque realmente aqui a gente consegue entender um pouco quais que são as movimentações do gestor, qual é o tipo de diversificação desse fundo, quais são os tipos de contratos, quais que são os revisionais, quais que são os índices que ele utiliza para reajuste anual destes contratos, quais que são os vencimentos dos contratos. E aqui dentro de vencimentos é aquilo que a gente falou, se a maioria dos contratos vencem todos muito próximos, quer dizer que o gestor terá que ter uma energia um pouco maior para a alocação daqueles ativos caso aqueles imóveis fiquem desocupados. Caso os inquilinos venham realmente renovarem os contratos, beleza, show de bola. Mas caso os inquilinos venham a sair dos imóveis, o gestor vai ter um trabalhinho um pouco maior ali realmente para a alocação daqueles imóveis. Por isso que a diversificação nesse caso, tanto em ativos como em usuários, é muito importante. Então, fazendo a primeira análise aqui de investimento do fundo, hoje ele tem 76% investido em imóveis, 1% em outras cotas de fundos imobiliários e 23% em aplicações financeiras. Se nós pegarmos a tipologia dos contratos, que são os contratos típicos e os contratos atípicos, isso já traz uma métrica muito legal aqui para a gente. Quer dizer que 45% deste fundo são contratos típicos, aqueles contratos que vencem com 5 anos. E os outros 55% deste fundo são contratos atípicos, que são aqueles contratos um pouco maior, que tem ali duração de 10 anos acima. Então quer dizer que hoje, praticamente 50% do fundo é de contrato típico, aqueles contratos que vão vencer daqui a 5 anos, e os outros 50% são de contratos atípicos, aqueles contratos que irão vencer acima de 10 anos.
Outra coisa muito importante também, pessoal, aqui é a revisional dos contratos, que é aquele parâmetro que a gente tinha falado, que era a questão realmente do inquilino e do gestor verificar se aquele contrato estava abaixo do valor de mercado ou acima do valor de mercado. Lembrando aqui, pessoal, que a revisional ela só é feita em contratos típicos. Os contratos atípicos não possuem revisional. Então, essa revisional que a gente está falando aqui são dos contratos típicos, aqueles contratos de 5 anos. Então, a gente consegue verificar aqui que no ano passado a gente teve 9% de revisional de contrato. Nesse ano de 2021 a gente vai ter 2%, no ano de 2022 2% e no ano de 2023 6%. Então a gente sabe aqui, pessoal, que esses contratos, a previsibilidade da receita vai ser até 2022 ali, mais ou menos. Acima de 2023 a gente sabe que pode ocorrer um aumento na distribuição. É claro que se eles fizerem novas emissões, adquirirem novos galpões, a gente consegue ter uma receita um pouco maior. Sim, mas o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, que os contratos típicos, aqueles contratos que vencem em 5 anos, em 2023 mais, que é 2024, 2025, a gente provavelmente vai ter uma revisional. E a revisional é aquilo que a gente falou, tanto para cima como para baixo. Então aqui a gente pode ter uma alteração, enquanto que a gente vai receber ali mensalmente na distribuição dos proventos. E outra coisa aqui também, pessoal, é a questão do índice de reajuste, que são aqueles reajustes anuais. Hoje, 43% é indexado ao IGPM, e 54% ao IPCA e apenas 3% ao IPC, que é a tabela FIPE ali, né, que o pessoal fala. Então a gente consegue entender que hoje a maioria dos contratos são revisados anualmente, indexados ao IPCA. Que IPCA ali a gente fala que é inflação mesmo, entendeu? Então, contratos ali, a maioria dos contratos são revisados pela inflação. Outro dado aqui, pessoal, muito importante, e esse aqui realmente mexe com o bolso de você investidor, foi aquilo que eu falei, que é o vencimento dos contratos. Hoje a gente consegue identificar que no ano de 2021, que é esse ano que nós estamos, 8% dos contratos serão vencidos esse ano. Então, provavelmente aqui o gestor vai ter pouco trabalho. Já no ano de 2022, que é o ano que vem, vão ter 22% dos contratos a vencer. Então quer dizer que o gestor aqui já vai ter que ter um trabalho um pouco maior para realmente alocar aqueles imóveis para os inquilinos que não venham a ficar ou realmente só renovar os contratos com aqueles que vão ficar. Só que o que mais me assusta aqui são os contratos de 2023 mais, que estão tendo uma relação aqui de 70% dos imóveis. Então quer dizer que, caso o gestor não consiga alocar 2023 mais, aqui que a gente fala 2023, 2024, 2025, 2026, 70% desses contratos vencem a partir de 2023. Não quer dizer que 70% de todos os contratos vão vencer em 2023. Então, o gestor vai ter um trabalho aqui bem alto, realmente, para alocar esses ativos caso os inquilinos venham a sair ou para renovar os contratos. Então, isso aqui me assusta um pouquinho. Então, pessoal, essa parte aqui da análise deste fundo imobiliário é muito importante, pessoal. Muito, muito importante mesmo. Vocês devem ficar atentos aqui. A gente utiliza ali o Dividend Yield, a gente utiliza o P/VP, beleza. Mas não se agarrem a isso somente. Temos aqui também uma parte muito importante de análise no documento do fundo imobiliário. Beleza? E aqui, se a gente descer mais um pouquinho, a gente conforme-se da cota, desde que ela abriu o seu capital ali na bolsa, o IPO, né? De quanto que ela estava até quanto que ela foi. Aqui a gente consegue ver uma queda muito grande, mas aqui está relacionada à pandemia. Aqui a gente consegue ver a divisão de investidores e por região, onde estão os maiores investidores. Os maiores investidores hoje estão na região sudeste. Se a gente descer um pouquinho mais aqui, a gente consegue ver qual que é a diversificação geográfica e a gente consegue ver também quais são hoje os inquilinos deste fundo. Hoje nós temos aqui 15% com a Via Varejo, 11% com a Leroy Merlin, 9% com o Grupo Pão de Açúcar, 9% com a Renner e assim vai. E aqui nós temos todos os inquilinos hoje que compõem este fundo. Se nós descermos mais um pouco aqui, pessoal, a gente consegue identificar também aqui todos os imóveis com os seus respectivos indicadores
endereços e com a sua área total construída, o pé direito, a capacidade do piso. Então isso aqui também é muito importante, tá, pessoal? Que é a parte de localização, entender o imóvel, verificar se o imóvel tem uma qualidade boa, se não, entendeu? Isso aqui é muito importante também. Aqui também, pessoal, temos uma outra parte aqui do fundo de alguns imóveis que estão em construção, que vão ser entregues, e provavelmente quando esses imóveis finalizarem a sua construção, ou eles vão já ser locados para algum inquilino que já está aguardando este fundo aí, esse imóvel, ou realmente o gestor vai ter que ter o trabalho ali de encontrar um inquilino para cada imóvel deste. Lembrando, pessoal, que esse aqui é um fundo de logística, existem os fundos de shopping e existem também os fundos de lajes corporativas. E para aquele investidor iniciante, eu acredito que os fundos imobiliários são a melhor escolha. Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles são menos voláteis, você não vai ver um fundo imobiliário subindo muito, nem caindo muito ali, no caso, diminuição de patrimônio. E outra coisa que eu acho assim muito legal é que se você investir no fundo imobiliário, você já vai estar recebendo ali o seu aluguelzinho do mês ali. Então eu acho isso muito legal, isso traz uma segurança para o investidor. Realmente ele consegue verificar que aquele dinheiro que ele está alocando ali dentro de um fundo, ele já está tendo um retorno, mesmo que seja baixo. E é aquilo que eu sempre digo, fazendo isso no longo prazo, há 10 anos, 20 anos, aumentando o valor do aporte ali, provavelmente esse valor irá aumentar exponencialmente. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês gostem do conteúdo. Se inscreva no canal, ative as notificações, pois dessa forma, toda vez que eu postar vídeos novos, vocês serão informados. Beleza? Qualquer dúvida também, pessoal, que vocês tiverem, podem deixar nos comentários que tentarei responder a todos. Lembrando, pessoal, que esse é o terceiro vídeo da série sobre fundos imobiliários. O próximo vídeo é o vídeo de compra de fundos imobiliários na prática. A gente vai fazer na prática como comprar esses fundos imobiliários, abrir o home broker, fazer a compra de um fundo imobiliário. Então fiquem comigo, beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!